Olá, tudo bem? Eu sou o professor Amintas e na aula de agora nós vamos estudar os poliedros convexos e não convexos. Nós também vamos estudar uma fórmula para o cálculo do número de vértices, número de arestas e o número de faces de um poliedro. Assim como estudaremos a soma dos ângulos formado pelas faces de um poliedro, tanto faces laterais quanto bases, enfim. Vamos lá? Em primeiro lugar, o que são os poliedros convexos? Por definição, destacando a face frontal desse poliedro aqui, ó, ABCD, podemos perceber facilmente que o plano que a contém divide o espaço em duas regiões. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem, olha lá. Perceberam? Então vai dividir em duas regiões que nós vamos chamar de semi-espaços, de maneira que todo o restante do cubo está em um desses semi-espaços. Na verdade, eu vou pegar um sólido, dividi-lo, né, o poliedro dividi-lo, e ele só simplesmente as duas partes irão para um lado e para o outro com as mesmas características. Quando isso acontece, dizemos que o poliedro é convexo. E quando ele é um poliedro não convexo? Observa que essa figura é bem diferente. Aqui eu tenho uma escadinha aqui, olha. Uma coisa diferente, não é constante essa aresta aqui, ó. Observem. Então eu passei o plano e ele dividiu esse poliedro em duas figuras diferentes. Aqui eu tenho uma porção do poliedro em um dos semi-espaços e aqui eu tenho a outra porção no outro semi-espaço. E essa área aqui do poliedro é a face que define o plano que separa as porções do poliedro. Então esse poliedro é um poliedro não convexo. Então, nós vimos que existem 5 tipos de poliedros regulares, cujas faces formam polígonos regulares, isto é, o comprimento das arestas ou dos lados desses polígonos são iguais. Nós estudamos o tetraedro, vimos que ele tem 4 faces, o hexaedro 6 faces, octaedro 8 faces, dodecaedro 12 faces, icosaedro 20 faces. São os 5 poliedros regulares que existem, tá certo? São chamados poliedros de Euler. Número de arestas do tetraedro tem 6 arestas. Se nós contarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. O hexaedro terá 12 arestas. 1, 2, 3, 4, mais 4 na base e 4 na lateral. 4 vezes 3, 12. Octaedro terá 8 faces e 12 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que justamente fica aqui na lateral. O dodecaedro terá 30 arestas e o icosaedro também terá 30 arestas. Observe esses números, eles têm uma relação entre si. Número de vértices. O tetraedro tem 4 vértices. 1, 2, 3, 4. O hexaedro tem 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 aqui. Octaedro tem 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dodecaedro tem 20 vértices e o icosaedro tem 12 vértices. Existe uma relação entre esses números aqui, ó. Você percebeu alguma regularidade nos números do quadro anterior? Então vamos ver o quadro novamente. Aqui eu tenho os poliedros com os seus números de vértices, números de faces e número de arestas. Existe uma relação matemática. Olha aqui, ó. 4 mais 4
8. Estou me referindo ao tetraedro. 8. Aqui eu tenho 6. Para chegar em 8, eu somo com 2. 6 mais 2, 8. Olha que interessante. Vamos ver o hexaedro. 8 mais 6, 14. Aqui eu tenho 12. Para chegar no 14, eu vou somar o 12 com mais 2. Aqui eu tenho 6 mais 8, 14. Aqui tem 12 novamente. 12 mais 2, 14. 20 mais 12, 32. Aqui eu tenho 30. Para chegar no 32, eu preciso somar com 2. 12 mais 20, 32 novamente. Aqui eu tenho 30 mais 2. Então, existe uma relação. Se eu somar o número de vértices com o número de faces, vai ser igual ao número de arestas mais 2. Aqui, ó. A soma do número de vértices mais o de faces é igual à soma do número de arestas mais 2. Então, eu vou ter 4 mais 4 é igual a 6 mais 2. 8 mais 6 é igual a 12 mais 2. 6 mais 8 é igual a 12 mais 2. 20 mais 12 será igual a 20 mais 12, que será igual a 30 mais 2. 12 mais 20 será igual a 30 mais 2, que vai me dar 32. Então, veja bem, eu posso, se ele me der o número de vértices e o número de faces, eu posso descobrir o número de arestas. Se ele me der o número de faces e o número de arestas, eu posso descobrir o número de vértices do poliedro. Atentem que no futuro vocês vão pegar alguns exercícios nesse sentido. Vamos lá. Resumo da ópera. Essa é a relação de Euler. Número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. A propósito, Leonhard Paul Euler nasceu em São Petersburgo em 1707. Euler desenvolveu trabalhos em áreas como a física, filosofia e matemática. A partir de agora, nós vamos encontrar informações sobre os poliedros relacionados com estes dados. Então, vamos lá. Soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Então, soma dos ângulos das faces. Então, por exemplo, eu tenho um poliedro com duas faces pentagonais, são as bases superior e a base inferior, e 5 faces quadrangulares, 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás. E 10 vértices, 1, 2, 3, 4, 5, e embaixo eu tenho mais 5. 5 mais 5, 10. Para calcular a soma dos ângulos de suas faces, a soma dos ângulos das faces, todas elas, tanto face superior quanto inferior, quanto das faces laterais, basta lembrar da soma dos n ângulos internos de um polígono convexo de n lados. Sn igual a n menos 2 vezes 180. Vamos ver como? Vamos calcular aqui a soma dos ângulos das faces quadrangulares. Ora, quantas faces quadrangulares eu tenho? São 5 ao todo, né? Então, 5 vezes a face quadrangular tem 4 lados. Então, eu vou ter 5 vezes 4 menos 2, que é da fórmula n menos 2, vezes 180. 5 vezes 2 vezes 180 é 1.800 graus. Ora, ainda só calculei a soma dos ângulos das faces laterais, que são as faces quadrangulares. Agora eu vou nas faces pentagonais, que são duas. Então eu vou ter 2 vezes a soma dos ângulos, tá certo? Das faces pentagonais. Vai ser 2 vezes 5 menos 2, que eu tenho 5 lados, menos 2 vezes 180 graus. Então, eu vou ter 2, 5 menos 2 é 3, vezes 180, que vai dar 1.080. Portanto, a soma dos ângulos das faces quadrangulares é 1.800 graus. Se eu for somar com a soma dos ângulos das faces pentagonais, eu vou ter, ao todo, a soma de todos os ângulos das faces, que vai me dar 2.880 graus. Eu também posso calcular
a soma dos ângulos das faces internas, né, de um poliedro qualquer, se eu pegar a quantidade de vértices menos 2 e multiplicar por 360. Vamos ver o exemplo? Quantos vértices eu tenho nesse poliedro aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 em cima e mais 5 embaixo. Então, eu tenho 10 vértices. 10 menos 2 vezes 360 é 8 vezes 360, que dá 2 vezes 880. E assim eu também chego à soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. Vamos entender agora algumas características sobre prismas e pirâmides. O que é um prisma? Um prisma é um poliedro limitado por duas faces iguais e paralelas, que são as bases. Aqui eu tenho a base inferior e aqui a base superior. Base inferior, superior, inferior, superior. Observem que aqui eu tenho um triângulo, quadrado, quadrado, pentágono, pentágono. E os paralelogramas das faces laterais formados com os lados das bases. Então, veja bem, cada lado compõe, subindo, uma face lateral. Então, eu tenho aqui, ó, 3 faces laterais, 4 faces laterais, 5 faces laterais, e aqui eu tenho 6 faces laterais, tá certo? Então, vamos lá. Se a base do prisma é um triângulo, nesse caso aqui, o prisma se chamará triangular. Se é um quadrado, nesse caso, se chamará quadrangular. Então, se a base for um pentágono, se chamará um prisma pentagonal. Se as bases forem hexágonos, se chamará um prisma hexagonal, tá? E assim sucessivamente. Um prisma ele pode ser reto ou pode ser oblíquo. Ele será um prisma reto se suas arestas laterais, aqui ó, formarem um ângulo de 90 graus com a base, tá certo? E será um prisma oblíquo se for ao contrário, se formar um ângulo que não seja de 90 graus com a base. Se as arestas não formarem um ângulo de 90 graus com a base. Vamos lá. Há prismas especialmente interessantes dentro dos prismas quadrangulares. Estes são os paralelepípedos, chamados assim porque os quadriláteros das bases são paralelogramas. Olha aqui, ó. Um tijolo é um paralelepípedo. Nada mais é do que um prisma, né, quadrangular, porque a base, tá vendo aqui, tem um formato de retângulo. Seria um prisma retangular, vai. Aqui eu tenho outro prisma retangular. Eu também o chamo de paralelepípedo. Se o paralelepípedo é reto e os paralelogramos das bases são retos, são retângulos, este recebe o nome de paralelepípedo retângulo ou ortoedro. Olha, todos os nomes envolvendo um paralelepípedo de base quadrangular. Aqui, ó, as bases são retângulos. Retângulos porque elas têm 4 ângulos retos. E as pirâmides? Quando nós cortamos um ângulo do poliedro por um plano, obtemos um corpo geométrico chamado pirâmide. Então, eu passo um plano num prisma. Na verdade, eu vou passar 4 planos no prisma. E eu formo a pirâmide. Características da pirâmide: ela tem uma base, tem um vértice, tá? Ela tem arestas laterais, tá vendo aqui? E a distância do vértice até o centro da base vai me dar a altura da pirâmide, tá? E a distância do centro da base até a metade de uma das suas arestas laterais, arestas da base, tá? Eu vou chamar de apótema da base, tá certo? E o que é a apótema da pirâmide? Vai ser a distância do vértice até a metade de uma das arestas laterais, no caso, arestas da base, tá certo? Então, pessoal, é isso.
Sobre poliedros, um resumo geral para que vocês entendam a figura e algumas fórmulas que nós utilizaremos na próxima aula para resolver algumas questões de concurso. Até a próxima aula!